Nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras, aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa. Olá, bom dia, é um super domingo para todo mundo e a gente começa com... Olha, Rogério fica lá no Twitter, no Twitter, não é? E ele começou com uma música extremamente bonita, música brasileira, eu gosto bastante. E essa sonoplastia é que se usava no período que eu comecei lá, eu já estava no final e tal, no rádio, né? Que era muito interessante, onde tinha as novelas e tinha aqueles sons de chuva, trovões, enfim, realmente nos reporta a esse período. Gente, estou muito feliz hoje porque o programa eu vou dedicar inteiramente à cidade de Limeira, não é? Uma cidade que tem, assim, uma participação extremamente importante no meu trabalho. E foi mais... Eu comecei em Piracicaba, mas, de alguma maneira, Limeira foi realmente que impulsionou o meu trabalho, principalmente quando eu lembro de uma figura chamada Oswaldo Salib, um grande empresário artístico, uma grande pessoa, literalmente, porque Oswaldo devia ter quase 2 metros de altura, pelo menos 1,90 m Oswaldo tinha, não só na sua estatura física, mas na sua estatura moral e principalmente profissional. Falando em Limeira, estou recebendo um companheiro de comunicação, podemos mostrar já o nosso querido Wagner Barbosa. O Wagner é diretor da revista Expressão Regional. Evidentemente que nós não podíamos passar em brancas nuvens sem falar da revista. E já aproveito, viu, Wagner? Obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço, Paulo. Para mim é um grande privilégio poder estar aqui com o grande apresentador Paulo Leone. Ele estava contando a história dele, de Limeira, e a revista Expressão faz parte dessa história. Me lembro, ele falou Oswaldo Salib, nosso grande amigo, o grande empresário de Limeira, que quando nós começamos a edição número 1 da revista Expressão Regional, nós tivemos participando no programa do Paulo Leone, fazendo o lançamento da revista. Eu me lembro que ele me entrevistou no 2º, 3º número, e enfim, foram várias matérias que nos ajudou, inclusive, fez parte da história da revista Expressão. Lá se vão há quantos anos? Hoje são 21 anos. Já tem 21 anos da revista, 21 Wagner? anos de revista. Tem tudo a ver, porque eu estou aí há 23 e 24 anos de trabalho regional aqui, Exato. Não é? Mas, enfim, na próxima sexta-feira, dia 17, você vai estar me dando a honra e a quantos mais convidados lá em Limeira? O privilégio é da revista Expressão Regional de poder laurear, de outorgar essa homenagem ao grande Paulo Leone, que tem uma história muito bonita na região aqui de Limeira, no estado de São Paulo e no Brasil, no meio de comunicação. O grande... 16ª edição essa? 16ª edição. Quantos convidados você está levando lá? Nós temos... Homenageados. O convidado é em torno de mil convidados. E homenageado vai ser em torno de 45 a 50 homenageados. Que é uma coisa sensacional, porque o Wagner, ao longo desse período todo, da colocação do prêmio, da instituição do prêmio, ele adquiriu uma maneira bastante ágil e rápida para chamar os convidados. O tempo ensina verdadeiramente, né? Verdade. E que pessoas são essas que estão lá como homenageados? Nós temos vários segmentos da sociedade que vão ser homenageados. Profissionais da área de medicina, artista, comunicação, empresários, área esportiva, profissional liberal, enfim, todas as pessoas que fazem parte da história do estado de São Paulo e da nossa região. Olha, enquanto você vai falando aí, pode falar que eu vou mostrar aqui. Inclusive, nós vamos estar homenageando o reitor da Unicamp, Jorge Tadeu, que foi grande responsável pela liberação da Unicamp na cidade de Limeira, no novo campus de Limeira. Falar em Universidade de Limeira, eu já lembrei de Limeira, a gente já lembra de esporte, né? A gente lá lembra da Inter de Limeira. Você faz ainda parte da diretoria? Em 2004 eu fui presidente da Internacional de Limeira. Sei. Nós tivemos como técnico, pela primeira vez da sua história, nós contratamos o Pintado, que inclusive
Ele foi um jogador de São Paulo, foi campeão do mundo, tem grande trajetória como jogador. E como técnico foi em 2004 pela Inter. E que acabou sendo campeão. Nós fomos campeões da Série A2 em 2004, Sim. com o Pintado, e que levou a Inter de volta para a Série A1. Inclusive, ele será um dos homenageados. E também nós vamos trazer o Pepe. O Pepe, Nossa, o grande... do Santos, da época do de Pelé, Santos, Pelé. Coutinho, Ele Pepe. ficou emocionado. Eu conversei com o Pepe, Aham. inclusive... Quantos anos tem o Pepe O hoje? Pepe tem 81 anos de idade. Puxa vida, que maravilha. E ele foi campeão pela Inter de Limeira em 1986. Aham. E justamente no ano de 2016 está completando 30 anos de campeão pela Inter de Limeira. Já passou tudo isso, Wagner. 30 anos, e por ser a Limeira, a Inter de Limeira, o primeiro time do interior a se tornar campeão paulista. Você faz parte, como você disse ainda, do conselho. Do conselho, e esse ano eu fui o vice-presidente, ajudando a diretoria, menos, né, porque as atividades acabam atrapalhando, e também faço parte da Federação Paulista de Futebol. Como diretor da federação, a gente faz parte na entidade em relação aos clubes do interior de São Paulo, e nós participamos muito ativamente na parte da Copa São Paulo, que a Federação Paulista tem aqui na região, é muito forte a Copa São Paulo. Bacana. Olha, hoje é domingo, eu vou aproveitar e convidar vocês todos que estão aí, viu? Porque hoje é dia 12, né? Hoje é dia 12. É isso. Dia 12, dia dos namorados? É? Deixa eu aproveitar e deixar um beijo para minha, né? Afinal de contas, está me aturando aí, são 28 anos, não é muito fácil. E para todos vocês, a minha recomendação é o seguinte, é dia dos namorados, não é? Sabe o que você faz? Daqui a pouquinho, hora do almoço, Dom Manuel, para quem gosta de um bacalhau. Tem outros tipos de pratos também, mas eu sugiro hoje para que você experimente um bom vinho. Lá no Dom Manuel tem carnes, massas, frutos do mar, não é? Peixes, risoto, enfim. Está ali na Emílio Ribas, 1137, aqui na cidade de Campinas. E você é o nosso convidado, viu? A tradicional cozinha portuguesa, gastronomia espetacular. São mais de 900 títulos e rótulos, se você quiser, com os mais diversos tipos e sabores de uva, para você provar. Olha, tem o que você conhece aquele Herdade da Figueirinha, não? Hã? Da região do Tejo, ali de Portugal. Estou citando um exemplo, mas tem mais 900 e tantos para você poder escolher, tá bom? A minha dica para esse domingo. Eu convidei o Wagner hoje por um motivo muito especial, de uma emoção que eu senti recentemente abrindo a revista dele num dentista, se não me falha a memória, lá na cidade de Limeira, mas eu vou contar essa história espetacular logo após o comercial. And I don't see you anymore. Muito bem, nós estamos de volta, um super domingo para você que está conosco aqui na Band. São mais de 81 municípios recebendo o nosso sinal e é com muito prazer que eu divido esse espaço gostoso com você. Hoje eu estou recebendo aqui o Wagner Barbosa, que é o grande comandante da revista Expressão Regional. Deixar um beijo para a Rita Persona Barbosa, companheira já de quantos anos? Quantos anos de casamento? 20 anos? Só isso? Eu, para mim, achei que tinha mais já aí. 20 anos de casamento. E é o teu braço direito, esquerdo. A Rita que comanda... Uma pessoa espetacular, né? A revista Expressão lá, que também faz parte da revista. Comanda a revista, né? A Expressão, se não tiver uma mulher para comandar, o negócio não anda. Eu tive recentemente num amigo meu dentista. Alô, Lorival, um beijo para você, viu, Lorival? Obrigado pelo carinho, o doutor Manuel também, na cidade de Limeira. E aí, folhando, você sabe que você vai num consultório médico, sempre tem lá as revistas, os números e tal. E aí, eu folhando a revista, eu me deparei, a revista do meu amigo Wagner, vamos dar uma olhada, ver o que está acontecendo na cidade. E vi uma foto de debutantes. Debutantes que um gesto tão normal nos anos 40, 50, 60, também nos anos 70, e que depois, de alguma maneira, isso parece que caiu em desuso. Até porque, por questão financeira dos clubes, que normalmente bancavam esse tipo de evento, e isso foi extinto.
Mas foi instinto porque as pessoas acharam que assim devia ser. Mas toda menina que tem na faixa dos 14, dos 15 anos, não é? Antigamente tinha-se o hábito de introduzir essa menina na sociedade, onde ela passava a sair na noite, em companhia dos pais, das famílias, dos irmãos, e não tinha boate, não tinha balada, não é? E eles iam para o clube, onde a família frequentava, que era uma coisa muito mais saudável que hoje, né, Wagner? Exatamente. Cá entre nós, né? Esse negócio de baile funk, baile não sei o quê, você vai me desculpar, mas isso que se faz hoje não é encontro de gente que tem um mínimo de senso de comportamento, preconceitos à parte. E o que o Wagner fez? Eu estou olhando lá e vejo na revista quantas meninas foram nessa última edição? Foram 10. 10 meninas. Mas era para ser 15. Era para ser 15, mas foram 10. Mas depois eu vou contar a história, por que elas existiram. Entendi. O que acontece? São meninas que não têm absolutamente a menor condição, nunca entraram numa associação, num clube, nunca participaram, nunca entraram numa piscina. São pessoas desprovidas, infelizmente, do convívio sadio, não é? Que a sociedade permite, porque a gente tem o lado do trabalho, mas a gente tem o direito também de ter o lazer. Wagner, como é que surgiu essa ideia de você homenagear essas meninas? Não tem custo absolutamente de nada, muito pelo contrário, não é? Exatamente. Essa ideia surgiu de um bate-papo que eu tive com a Carol. Carol é uma estudante da escola do Trajano Camargo de Limeira. Ela faz o curso de turismo e nós começamos a conversar de eventos. Uhum. E ela tem um trabalho que eu fiz que a gente tentou homenagear algumas pessoas de uma festa de 15 anos, pessoas que são carentes e que nunca tiveram um bolo, nem um pedacinho de bolo para comemorar o seu aniversário. Sei. Eu achei muito interessante e falei assim, ó, vamos fazer um trabalho, vamos fazer um projeto de homenagearmos 15 garotas que completaram durante o ano 15 anos de idade e que não tiveram a oportunidade de ter nenhum bolo para comemorar, pessoas carentes realmente. E daí nós se unimos, a revista Expedição assumiu, junto com a Carol, essa estudante de eventos. E o detalhe, porque essas meninas nem roupa, infelizmente, tinham para frequentar. Não tinha nada. Agora, né? O que aconteceu? Vocês arrumaram tudo? Nós tivemos que montar uma estrutura de 15 anos. Para começar, nós tivemos que escolher essas meninas para poder selecionar. Qual foi o critério? Passou nas escolas do Estado, quais eram as meninas que fizeram 15 anos e que tinham melhor nota na escola. Ah, que bacana. Daí, foi selecionadas as que tinham mais melhores notas. Então, selecionamos 15. E dentro dessas 15, toda a estrutura. Nós arrumamos o clube em parceria gratuitamente. Que clube você fez? Operação São João. Tá. Depois, nós tivemos as roupas de várias empresas que alugavam roupa, mas para as meninas era emprestado gratuitamente. Teve uma pessoa que tinha uma van, falando, eu vou levar as meninas no cabeleireiro, fazer a maquiagem e depois levar para o clube, porque não tinha também essa estrutura. Nós arrumamos o cozinheiro, o buffet, que doou o buffet, um jantar alto nível. Teve também as pessoas que fizeram o bolo e os doces. O DJ também fez questão de participar. Nós acabamos envolvendo diversos profissionais, fotógrafo, profissionais da área de DJ, com as músicas. Foi completo. O que aconteceu? Essas famílias tiveram um dia, as meninas tiveram um dia de princesa, mas era para ser 15, e por que foram 10? Porque as outras meninas ficaram super felizes, iam participar, mas elas nunca tinham entrado num clube, nunca tiveram uma festa fora da sua residência, no convívio social. Então, elas não tiveram estrutura, para você ver como que foi, e desistiram de vergonha. Elas tinham vergonha. Nunca entrou num clube, vou pôr uma roupa social, vou me transformar. E aí a família tinha o direito também? Cada família tinha uma mesa? Cada família poderia levar 5 pessoas da casa. Pai, a mãe.
e o irmão, E a aí madrinha. você fez jantar, Aí foi feito o jantar, foi feito toda a estrutura dos 15 anos. música. Valsa, fotos. Cada uma trazia um padrinho ou você E pegou um padrinho? presentes também, Ah. nós conseguimos a joia. Ai, Teve que uma bacana. joia, uma empresa, nosso abraço ao nosso amigo Pode De, falar o nome da De empresa. Carvalho. Aham. Ele fez umas joias, Porque isso é um trabalho social 18, maravilhoso. 18 quilates banhado a ouro. Sim. Ele fez questão de dar uma para cada menina. Porque uma das características da cidade de Limeira são exatamente essas fábricas, né? De folhados, Folhados. semijoias. Inclusive tem uma avenida, qual é o nome daquela avenida? Avenida Costa e Silva. Essa avenida, É uma Costa, 25 de março, ela só concentra fábricas, não é? fábricas e lojas. Para o consumidor Pro consumidor. final, para o consumidor São mais de 450 lojas. que vai levar para o atacado. Ele vende essencialmente para a América Latina, mas também já estendeu seus tentáculos para a Europa Pra e Europa. para os Estados Unidos. Hoje é uma das maiores, Limeira é a capital do Brasil e eu acho que do mundo. Quantos empregos diretos você acredita que gera ali? Em Limeira gera 50 mil empregos. E diretos e indiretos? Diretos e indiretos, 50 mil Isso sem empregos. contar dos impostos que são recolhidos exato. em benefício do município, não é? Em empresas mesmo, são 1.200 empresas, pequena, média e grande. Bom, enfim, aí você arrumou, tu conseguiu, com o apoio de uma série de pessoas, toda essa infraestrutura. Foram 10 meninas, porque 5 desistiram. E aqui, e das 10, ainda 2 ou 3 eu consegui no último minuto. Você vai, a minha filha, não tenho coragem, não tenho Roupa, condição. Tudo. Dançaram valsa, fizeram. receberam a joia, Recebeu o presente, a joia. Mas foram muito fotografadas. muitas lágrimas. Entendi, muito emocionante. Não só as meninas, mas os familiares dessas pessoas que se emocionaram. Foi uma coisa muito bonita. Inclusive a presença da primeira-dama, Deise Radiche, presidente do Fundo Social de Solidariedade, ela gostou demais desse evento. Resolveu e encampar? Ela quer acampar agora, para o ano que vem, ela quer fazer no município. Maravilha. Ela vai aumentar para a cidade de Limeira. Um abraço para o prefeito Paulo Radiche. A Deise que tem feito Muito um trabalho legal. sensacional na área social. E isso foi uma iniciativa que nós tivemos, que já Essa está festa foi no mês de... Perdão, aqui está terminando o tempo, quero dar uma corrida aqui com você. Essa festa foi nesse ano, mês de... Foi no final do mês do ano passado. Dezembro, novembro do ano passado? É. Aham. E esse ano se repete, então. Repete. Pelo menos 2016 vai ter mais... de novo. E foi interessante também que saiu na revista, tem várias pessoas que recebem a revista, inclusive no Corinthians, eles recebem a revista Expressão. Sei. Alguns times de São Paulo e, coincidentemente, eles fizeram também esse evento Bacana. lá em São Paulo. Tudo que é bom deve ser copiado, Deve né, ser Wagner? copiado, exatamente. Ô, Wagner, eu queria agradecer imensamente. Eu já tive a oportunidade de ser homenageado por você, pela Rita, através dos funcionários todos da Expressão Regional, na cidade de Limeira, na próxima sexta-feira, dia 17, esse ano lá no Gran São No João, nosso clube. no nosso clube de Limeira. No Gran foi a Festa das Meninas, Foi das meninas. e no nosso clube de Limeira, Vai então, ser mais a uma festa. edição, a 16ª edição. 16ª do Prêmio Expressão Regional. Bacana. O qual o Paulo Leone vai estar lá representando todos os seus telespectadores aí. Com o maior prazer. Sintam-se todos homenageados pela revista Expressão Regional. Mais de 1000 pessoas reunidas ali, um espaço realmente espetacular. Olha, nós vamos a um pequeno intervalo do comercial. Daqui a pouquinho, Geraldo Alves, o primeiro empresário do Roberto Carlos do estado de São Paulo. Logo que o Roberto chegou aqui no Brasil, são tantas emoções. Nós vamos falar a respeito do livro, aprovado pelo próprio Roberto, mas eu vou dar mais detalhes logo após o nosso break comercial. Nós vamos e voltamos. Ok, nós estamos de volta e, como eu prometi para vocês no bloco anterior, nós vamos conversar agora com uma figura que faz parte da história da música brasileira, principalmente a partir do final dos anos 50 e início dos anos 60, e vem com muitas novidades até hoje. Eu estou recebendo com muito prazer aqui, eu sempre brinco com ele, falo, ó, Geraldo Alves, você tem um problema muito sério, muito grave comigo. Ele fala, Paulinho, o que é? Eu falei, o grande problema é que eu não conheci você nos anos 60. Geraldo, prazer te receber, uma alegria estar sempre junto com você.
80 anos de idade, mas com uma vitalidade de um jovem de 15, 16 anos. E eu fico imaginando você trabalhando com o rei Roberto Carlos no início dos anos 60, quando o Roberto chegou do Rio de Janeiro para São Paulo. Nós vamos, evidentemente, falar muito sobre isso, mas antes de mais nada, apresentar, né? Está aqui o primeiro empresário do rei Roberto Carlos. Que ano exatamente você teve o primeiro contato com o Roberto? Em 1963. 1963. Ele era um jovem menino ainda. Desconhecido. Desconhecido, a mídia não estava ligado nele. E a gente tentava levar ele nos clubes, e os clubes diziam, o cabeludo aqui não entra. Porque ele agrediu a sociedade naquele momento e ditou a modas, colocando aqueles colares, aquelas coisas todas, colar, aquelas fantasias, anéis, brucutu. Aí agrediu a sociedade. Aí foi um ponto que as pessoas não aceitavam aquilo. Só para entender, inicialmente você vendia os shows do Roberto Carlos. E aí você começou, o primeiro show foi em Limeira, não é isso? Eu não conseguia vender, aí eu tive que bancar o show, eu criei o evento. Cada coisa, né? O evento, eu levava os ingressos pronto, arrumava uma casa de caridade, alugava um cinema, colocava um avião, colocava soltando panfleto, um aviãozinho daqueles teco-teco, e fazia propaganda. Que era uma prática inovadora, porque ninguém fazia isso até então, né? E eu também tinha a felicidade de fazer imitações, que eu comecei tocando acordeão em orquestra do Perusa de Limeira. Eu sou um artista, eu toco instrumento, faço trabalho social ainda, tocando instrumentos. Aí eu inventei uma forma de colocar em evidência. E aí eu comecei a levar a reportagem para ver o que estava acontecendo com aquele fenômeno. Que aí o povo começou a aceitar Roberto Carlos, daí o Paulinho Machado me liga. Paulinho Machado é o Paulo Machado de Carvalho. Me liga falando que queria conversar comigo. Record, é isso? Um núcleo de televisão, mais 67 emissoras, dona da Porto Alegre, de Ribeirão, de TV Rio do Rio de Janeiro. A família Machado de Carvalho é uma família... Como é que chegaram até você, ô Geraldo? Porque falou, viu, eu preciso vender show, a gravadora te procurou, alguém te procurou. E falou, olha, tem um sujeito lá no interior de São Paulo, lá na cidade de Limeira. Esse cara é bem entrosado, porque era usual que não se tinha teatros, não é? No interior. A gente fazia uso do cinema, não só para ver os filmes, mas para ver show. E os clubes associativos, evidentemente, levavam, mas tem determinados tipos de show que não cabia no clube. Era o entendimento que se tinha na época, não é isso? Na realidade, Paulinho, acontecia o seguinte, eu tinha sido bem sucedido com o Altemar Dutra, que foi o primeiro cantor brasileiro a penetrar na América Latina e chegar em primeiro lugar em 4 países e explodiu. Mas eu tive um sentimento comercial, que não leva o caso, foi um sentimento comercial com o Altemar. Faz parte. Aí o Roberto Carlos... Sentimental, eu sou. Eu sou demais. E aí? Veja só, que tolice nós dois. Brigaram tanto assim. Cantor também. Casado com a Marta Mendonça. Com a Marta Mendonça. Daí o Roberto fez, eu fiz essa série de shows que, através do empresário que me trouxe ele tinha uma fusquinha verde e 2 calças ali. E nós começamos assim. Daí eu tinha um carro que eu gritava no alto-falante e tal. Aí essa pessoa, eu vim de Altemar de uma viagem internacional, aí me procurou. Me procurando, eu tem conversei. Um jovem aí. Conversei. Aí a Edi falou, quando é que eu encontro o Geraldo? Vai na Avenida Dança que está dançando com a irmã da Marta Mendonça. Aí foi me procurar, estava dançando com a irmã da Marta Mendonça, a Ivani. E daí começou essa história, me deu carta branca, comecei com ele. Começamos a fazer shows bancados e criamos essa estrutura toda. Eu colocava um avião no Rio de Janeiro com rabicho escrito vem o novo ídolo da juventude, Roberto Carlos, dando volta em Copacabana. Na praia também, aqui em Santos, colocava o avião dando volta na praia, soltava os panfletinhos de avião para baixo, colocava aquele panfleto de avião e criei o evento. Aí aconteceu, depois criei várias coisas. Você foi empresário de quantos artistas no total daquilo? 52 artistas. Que eram os artistas mais importantes que está no livro que a gente vai falar a respeito. Que fizeram a história do país. 52, fiz 10 mil shows, 10 mil shows, 1000 shows com músico tocando acordeon em grandes orquestras e 10 mil shows. 1000 shows com Roberto Carlos e 5 shows no dia.
Com o Roberto Num Carlos. dia só, 5 shows. você conseguiu fechar 5 shows Tá no livro em aí. cidades diferentes, Cidade. todas próximas, não é? Todas próximas, 40, 50 quilômetros. Então, começava com Ari Sanches, Os Incríveis, depois vinha outro conjunto, depois vinha outro cantor, terminava esse aqui, o que cantou primeiro ia para outra cidade, depois outro ia para outra cidade. Era um rolo e dava certo. Deixa eu fazer um relato aqui. Eu quero correr, porque eu não tenho muito tempo, eu quero explorar aqui o Geraldo ao máximo e depois todo mundo vai conferir no livro que nós vamos falar daqui a pouquinho. Tem um fato interessante que aconteceu na cidade de São Carlos com um presidente de um clube que era médico. Era médico. Conta a história. O médico disse, eu passei 5 vezes, 10 vezes, o cara não me atendia. Mas qual era a especialidade dele? Ele era ginecologista. Ginecologista. Aí eu marquei, eu não falava com ele, eu marquei com ele uma consulta. Uma consulta. Aí ele chega e fala, mas o seu Geraldo... Ô, seu Geraldo, o senhor está fazendo no ginecologista aqui? Ele fala para mim, você fala, não, mas eu não vim fazer nada, eu não tenho nada que ter, eu não tenho nada de doença, não. Eu vim vender um show do Roberto Carlos. E aí o que aconteceu? Aí ele fala, devido à sua persistência, eu vou comprar um show seu, vou comprar um outro e vou indicar o seu para o outro. Comprou 3 shows. 3 shows? 3 shows. E o detalhe, devolveu o dinheiro da consulta. Ele pediu para a secretária devolvesse o dinheiro da consulta para mim. O vendedor é vendedor, não importa o produto. Não é? Eu acho que a persistência é fundamental na vida de todos nós. E as pessoas que estão nos acompanhando em casa sabem muito bem disso. O Geraldo, você foi empresário também, logo depois que você deixou de trabalhar com o Roberto Carlos, com o Paulo Sérgio, que foi um grande fenômeno, que naquela época a população do Brasil girava em torno do quê? De 80 a 90 milhões, alguma coisa assim. Né? Hoje a gente ultrapassa a casa dos 200 milhões. Então você imagina, naquela época, um cantor vender... Roberto Carlos sempre é como Pelé, uma coisa à parte, mas o Paulo Sérgio vendeu 1 milhão de discos na sua mão. Na minha mão, e nós passamos o Roberto Carlos. Vendeu mais que o Roberto Carlos na época? Vendeu mais, porque representaria na época 4 milhões de discos vendidos, que o Brasil tinha 89 milhões. 89 milhões? E 10 mil eletrolas, eletrônico, 10 mil mais ou menos calculado na época. Nós vendemos 1 milhão de discos, além de vender 1 milhão de discos, ele ficou 1 ano em primeiro lugar na parada. Com o dia que partir, no dia em que partir, esta é a última canção. Nossa, é verdade. E as pessoas ouviam a última canção e diziam, mas o Roberto Carlos gravou música nova? Porque a voz era muito próxima. Mas né? foi uma invenção minha também. A invenção minha também. Eu manipulei 3 disc jockey do Rio que tocava a música. Esta é a última canção. E falava, se cantor imita o Roberto Carlos, não. Aí outro colocava, se você pensar que vai fazer de mim, falava, ele imita, presta atenção. Aí criou-se a polêmica no Rio. Aí eu trouxe o Celso Teixeira para São Paulo e coloquei o Celso Teixeira e o Alfredo Borba quebrava o disco. O Alfredo Borba tocava, Paulo Sérgio, canta. Roberto Carlos canta. Ele fala, não, o Paulo Sérgio imita o Roberto Carlos. Então quebra esse disco, esse imitador. Quebrava. Eu me lembro que ele era um apresentador polêmico, polêmico. Ele era bastante crítico, era um crítico musical bastante severo, não é? E daí nós criamos, o Paulo Sérgio não imita o Roberto Carlos, nem imitava. E aí aconteceu o fenômeno, o Paulo Sérgio chegou 3 meses na frente e ditou, e começou a perturbar o Roberto. Só que o Roberto, para conseguir se superar, teve que fazer o Festival de San Remo. E o Festival de San Remo não era um festival que ganhava o compositor. Foi uma invenção da CBS. Sei. Que os festivais de São Remo premiava música, não o intérprete. Entendi. Aí a CBS criou manipulou lá o festival. Que é uma forma de venda também, é um recurso que eles usavam. Foram mais de 50 artistas, mas eu gostaria, dentro do tempo pequeniníssimo que a gente tem, que você mencionasse aqui os mais importantes. Porque na capa do teu livro você tem o Roberto Carlos, você tem a Vanderlei, você tem o Erasmo, quem mais? Eu acho Dutra. Eu acho que o Altemar Dutra é a voz mais bonita que eu vi no país. Eu acho que, por exemplo, o Eduardo Araújo com Vem Quente que eu estou fervendo, os VIP com A Volta. A primeira Márcio gravação, Ronald dos VIPs. A primeira gravação de É possível. É preciso saber viver. O Roberto fez para os dois, não é? Mas foi para os dois. E na gravação dos VIP tem a terceira parte. E a do Roberto não tem a terceira parte. E foi o primeiro a gravar. Teve muitos que gravaram o Roberto. Rapidamente, nós vamos para o intervalo comercial, mas eu queria saber de você. Que, o show era transmitido era gravado a Jovem Guarda ou era ao vivo de domingo na Record? Era tudo gravado. E quando errava o comercial, tive um humorista que entrava para salvar o texto. Sei. Quando ele errava, por exemplo, a Idalina Oliveira foi fazer um comercial da Clímax e na hora H dizia que a geladeira abria fácil e não abriu.
Aí entrou o Jô Soares e salvou o texto. E Dalina de Oliveira foi uma das garotas propagandas mais importantes e das pioneiras que marcaram a televisão brasileira no seu início. Paulinho, para você ver, essa geração foi tão importante, para você ver, o videotape, um dia o Chico Anísio chega e, conversando com o Manga... Vamos fazer isso? Deixa eu te interromper, me perdoe. Já interrompeu. Estão me dando sinal lá. Certo. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, nós voltamos rapidinho, continua essa história aí do Chico Anísio. E também vamos falar a respeito do livro O Mestre das Estrelas, com Geraldo Alves. Nós vamos e voltamos. Até já. Muito bem, hoje é domingo, gostaria de convidá-los, não é, para... Domingo, hoje é domingo 12, dia dos namorados, né? Domingo 12, é isso, né? E essa homenagem aqui fica também para todos aqueles que trazem no coração sempre um serdinho especial, não é? E aproveita, pega a tua namorada, a tua esposa, a tua família, enfim, dá uma passadinha no restaurante Oliveto, porque no Oliveto a cozinha é contemporânea, a cozinha italiana contemporânea, e ali você tem o seu melhor momento em massas artesanais. Eles preparam a própria massa, carnes, peixes, frutos do mar, enfim, tudo isso preparado com muita capacidade profissional pelo chefe Fábio Amaral. São mais de 930 rótulos de vinhos maravilhosos de todo mundo para você provar. Portanto, hoje é domingo, daqui a pouquinho aproveita, dá uma passadinha no Oliveto aqui em Campinas. Para quem quer comunicação comigo, ó, críticas favoráveis, sugestão para pauta, enfim, pleone@band.com.br. Estou recebendo hoje uma figura extremamente querida, o meu querido Geraldo Alves, que foi durante anos e anos dos empresários artísticos mais importantes que nós tivemos aqui no cenário brasileiro, divulgando todos os nossos melhores cantores, enfim. Bom, Geraldo, e aí essa história que a gente fez um resumo muito rapidamente, que precisava de 10 programas para contar a história da vida dele. Você, aos 80 anos, chega e realiza um sonho que você tinha há muito tempo com o livro O Mestre das Estrelas. O que eu estou mostrando aqui, gente, é só um boneco. O Geraldo fez assim um carinho muito grande, teve um carinho muito grande comigo, trazendo esse livro aqui. Lançamento quando? Dia 17, uma parceria com o Wagner, Revista Expressão. Agora na sexta-feira? Dia 17 de junho, 17, agora, praticamente. É a próxima semana, né? Tá. E esse lançamento, esse livro, Paulo, é um livro didático, informativo. Nós contamos a história do videotape, que o Manga fez o primeiro videotape no Brasil. O Manga canta no meu livro a história do cinema nacional. Nós contamos a história da Vida Alves, o primeiro beijo, dada a reportagem pela própria Walter Foster. Pela própria Vida Alves, no livro, ela escreve página. Nós escrevemos uma história da TV Record dos grandes musicais, através do Dr. Paulo Machado de Carvalho, que fez o prefácio. Nós escrevemos uma história do rádio brasileiro, como é que se formou o rádio brasileiro. Escrevemos sobre a comunicação da época, que era mais importante o rádio, hoje se divide entre o rádio e a televisão, mas continua sendo um veículo muito importante o rádio. E nós vamos contando história de uma geração. Contamos a história também de Dom Ravel injustiçado e também a história do Luiz Simonal. Nós não contamos a história, nós contamos um resumo e damos o nosso parecer, o que nós pensamos que aconteceu. E daquilo que você vivia nos bastidores, que a maioria da imprensa não sabia, não é? E além disso, Paulinho, nós fizemos esse livro, uma produção independente. Nós precisamos de alguém, porque foi muito difícil você colher 36 depoimentos, procurar depoimento do Reginaldo Rossi em Recife, da Edi em Curitiba, 13 anos de trabalho, um trabalho de pesquisa mesmo. Porque você contar a sua história, tudo bem, mas eu contei a minha história e fiz que as pessoas que conviveram comigo nessa geração ajudassem a contar a história dele e falassem da minha importância, porque eu fiquei praticamente esquecido. Hoje em dia, um dia eu parei numa cidade com Fusquinha e as pessoas falaram que rapaz é empresário Roberto Carlos. Ah, vê lá ele nesse Fusquinha, conta a tua história, esse velhinho está mentindo. Ó, quer ver? Eu vou provar uma coisa para você, você vai me permitir, você é meu amigo. Olha aqui, gente, Geraldo Alves, eu vou mostrar aqui, isso aqui foi publicado. Geraldo Alves importa o primeiro Mustang ao Brasil. Tá aqui, ó.
o Roberto Carlos com os carros todos dele. Quem comprou esses carros com você? Foi você? Tem mais cantores. Eu trouxe o meu, trouxe o do Eduardo Araújo, trouxe a da Vanderlei, um Mustang branco conversível. A Vanderlei escreve 4 páginas no livro. Certo. Trouxe a da Vanderlei, trouxe o do Eduardo, trouxe 3 para o Roberto. E trouxe o meu Mustang, o primeiro Mustang fabricado nos Estados Unidos. Tá aí a foto, pode mostrar. Que maravilha. E aí tem as giras também do momento. Mostra as giras para você ver. Fica à vontade que eu não sei que página está. Eu não sei se você está... Ele tem 80, ele consegue enxergar sem óculos. Eu preciso de óculos para poder dar uma olhada. Como eu também não estou vendo as giras, aqui tem os projetos sociais que eu faço tocando acordeão, que é um coral que eu formo em Tirapina. Sei. Mostra, por favor, essa parte. Essa daqui? Essa aí é o projeto social, em Tirapina. Grandes momentos. É um projeto social que está em andamento ainda. Está em ainda. andamento que eu faço. E o que acontece? Me fale aí desse coral acústico. Eu ensaio, eu vou nas escolas, nas entidades, ensaio as crianças e adultos, terceira idade, cantando Asa Branca e cantando a música do Roberto. Eu tenho tanto para lhe falar, e formo coral e faço isso gratuitamente. Toco em escola, em lugares beneficentes. Olha, eu vi aqui Gerra Adriane, eu vi a cantora Cláudia, o Celso Ricardi, tem aqui você e o Roberto em inúmeras fotos juntos, não é? E o Bolinha, o Edson Bolinha Cury. Ao lado está o primeiro Bozo, o Vadeco Pipoca. Esse aqui? É o primeiro Bozo. Ô, Geraldo, onde é que as pessoas vão encontrar esse livro aí quando você fizer o lançamento oficial? Esse livro vai ser lançado pela esse aqui, internet. Ó, primeiro Bozo, ó. Pela internet, viu, Paulinho? Pelo www.geraldoalves.com.br. E as pessoas que queiram adquirir, é só acessar esse site a partir do dia 18. E eu gostaria também de contar com as pessoas que pudessem me ajudar fazer uma parceria, porque esse trabalho foi muito, custou muito. Mas o sonho que a pessoa tem, ele não pode desistir. Sem dúvida. Meu sonho era deixar publicada essa história. Porque, Paulinho, eu procurei saber de todos os livros que já falaram de Roberto Carlos. O meu não é um livro de Roberto Carlos só. É um livro que conta a história... Ele tem um capítulo especial, por razões óbvias, mas você fala da tua vida com todos esses artistas. Eu tive o prazer também nesse livro de ter essa pessoa que está aqui. A câmera, cadê Deixa eu girar aqui para ele, ó. Mostra. Vamos lá, Pardinho, ó. Esse é o Paulo Leone. Ele escreveu a orelha do meu livro, Esfara Orelha, né? E ele disse que tem um capítulo especial com Roberto Carlos e Erasmo Vanderleia. Posso ler? Vamos ver se eu consigo aqui. Leia, por favor. Esses são tantas emoções, quando eu te mandei o e-mail. Na verdade, eu queria fazer uma brincadeira com você. Certo. E você acabou aproveitando, fazendo o título do negócio que eu escrevi. Coloquei assim, ó. E na verdade, você já tinha me mandado o livro, eu fiz um resumo e diz o seguinte: este é o relato de uma viagem no tempo protagonizada por uma constelação de novos talentos que influenciaram o comportamento de uma geração inteira. Nele, Geraldo Alves, do alto da sua experiência, revela momentos marcantes dos bastidores com a credibilidade de quem viveu e atuou diretamente na projeção desses astros da música jovem daquele período. Roberto Carlos recebe um capítulo à parte numa radiografia do início de carreira daquele que se tornaria o maior e mais popular cantor e compositor brasileiro que, por incontáveis adjetivos, merecidamente ostenta o título de rei. Um tributo a ele e a todos os que embalaram os sonhos de todos nós que amamos a música brasileira. Documento histórico que nos reporta e desperta saudades, um verdadeiro repertório de emoções. Imperdível. Ao Geraldo, o carinho e admiração por sua visão apurada, e ao leitor, que verá nessas páginas o testemunho perpetuado da experiência de um homem simples, porém de percepção ímpar. Você não imagina com que alegria eu fiz e escrevi isso. E eu me lembro, porque eu era criança e eu morava na cidade de Araras, e eu me lembro da minha mãe indo na casa de uma amiga para poder ouvir pelo rádio, que foi transmitido ao vivo, a primeira apresentação do Roberto Carlos, que naquela época tinha a música Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, Aquele Beijo Que Eu Te Dei, Namoradinha de um amigo meu. Namoradinha de um amigo meu. Eu Te Darei o Céu, meu bem. Depois, mais tarde, veio Mexericos da Candinha. Enfim, vamos repetir, Geraldo. Então, de que maneira, a partir da próxima sexta-feira, as pessoas vão ter acesso a esse livro? Vamos repetir. Pode acessar o site www.geraldoalves.com.br, pode acessar também o Mestre Geraldo, o Mestre das Estrelas, geraldoalves.com.br. Mestre das Estrelas,
geraldoalves.com.br, pode também por telefone. O telefone não vou dar, que acessando o site já tem tudo. Já tem os dados lá. Hoje em dia, a tecnologia. E eu gostaria de dizer mais que essa parceria com a Revista Expressão, para mim, foi muito importante. A Revista Expressão sempre me apoiou nos meus projetos. Eu gostaria de mandar um abraço para a dona Rita e para o Wagner também, porque se não fosse eles, talvez esse projeto nem tivesse nessa altura. E a você, de escrever essas palavras tão sinceras e tão bonitas, que dá o prazer da gente continuar com 80 anos acreditar nesse país e acreditar que as coisas melhores virão, porque nós estamos numa situação embaraçosa, mas encontrando pessoas como você, que reconhecem o valor de um homem que a mídia esqueceu. Isso, para mim, é muito importante. Meus agradecimentos a você mesmo, carinho. No momento que a gente vive, que todos pretendem, mas a maioria só fala e não faz, eu acho que você que é o exemplo para todos nós. Meu querido Geraldo Alves, um beijo no seu coração, felicidades para você. Aos 80 anos, quantos anos tem a filhinha? 4 anos. 4 anos de idade, esse homem... E não é genérico, não, hein? Não é genérico, não. É com a mão na famigerada massa. Que maravilha, é um exemplo de vida para todos nós. Olha, nós vamos encerrando o programa de hoje. Não dá para mandar um abraço, não, para o Alex? Vamos lá, rapidão. O Alex, um abraço, para o Ricardo, outro abraço, para a Fátima Barbosa, escritora do meu livro, outro abraço. E para milhões de pessoas que me ajudaram, que eu não posso citar o nome de todos, muito obrigado, um beijo e diria, muitas emoções. Bom, pessoal, a gente está encerrando o programa de hoje, é um super domingo para todo mundo. Eu estou colocando algumas imagens muito tristes da cidade de Jarinu. Encerro com imagens que aconteceram essa semana, que o jornalismo da Band, tanto a rádio como a TV, apuraram e mostraram para a população. Mas eu quero terminar com esse lado lindo desse espaço maravilhoso, essa cidade excepcional. E a todos os jarinunenses, enrola até para falar, o nosso carinho, o nosso apoio e o nosso amor a todos vocês. Obrigado pela audiência de sempre. Super domingo, grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.